Nesta última terça-feira, dia 23 de maio, o Congresso aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal. E longe de representar maiores investimentos nos serviços públicos, significa o seu desmonte progressivo. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca da situação política e das notícias mais relevantes do dia. Aliás, não esqueça de se inscrever caso você seja novo, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite para conhecer o nosso podcast disponível no Spotify e também em outras plataformas de streaming. E, aliás, aproveite também para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do Pix ou do nosso Catarse. Dessa forma, nossa tribuna permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao programa de hoje. Esse novo teto de gastos que foi formulado por Luiz Inácio e seu governo de turno define que o crescimento das despesas nacionais devem ser em até 70% em relação ao aumento das receitas. Isso significa que, a despeito de qualquer que seja o valor da arrecadação da União, o crescimento das despesas terá como mínimo 0,6% e até como máximo 2,5%, com base nos números do ano anterior. Ou seja, na prática, essa nova regra fiscal que esse governo oportunista tanto baba frases de efeito como comprometimento com a responsabilidade fiscal e investimentos sociais na torpe tentativa de tentar dissuadir e também de dissimular, ludibriar as massas populares, delimita um teto de 2,5% nos gastos em áreas basilares e fundamentais para a população, ainda que a receita acumulada seja muito maior. E mais ainda, há a possibilidade de penalização no qual se define que, se a meta do superávit primário, que é quando o governo consegue arrecadar muito mais do que despende, e se isso não for cumprido, no próximo ano o governo só poderia gastar cerca de 50% do aumento das receitas. E se esse não cumprimento tornasse a se repetir, no próximo ano seria de apenas 30%, míseros 30%. Em suma, esse teto de gastos novo, que não tem nada de novo, até o próprio Michel Temer, que é um reacionário, afirmou isso, é o teto de gastos antigo, só que com alguns reajustes ali, significa, na verdade, garantir tudo para a banqueirada local e transnacional, mas também dar algumas migalhas ali para a nossa população, para o nosso povo, para que as massas não se revoltem. Ou seja, é tudo que esse governo de turno já é expert em fazer. E esse novo teto de gastos não vai aumentar, e sim vai reduzir drasticamente os investimentos já precários na saúde pública, na educação, no saneamento básico, na moradia e na previdência social. E isso significa atravancar o funcionamento dos serviços públicos que já são precários e escassos no nosso país, impulsionando cada vez mais as parcerias público-privadas no intuito de conduzir tais serviços para a privatização mais descarada e mais deslavada como a solução para tal precarização. Ou seja, se torna cada vez mais inevitável que nas lutas classistas desencadeadas pelos trabalhadores e trabalhadoras na luta por defender os direitos democráticos que estão sendo cerceados e atacados, os serviços públicos, os pisos salariais dos professores e da enfermagem, como a gente tem visto, na verdade, todas essas lutas vão se chocar com esse arremedo de teto de gastos e vai colocar por fim todo esse governo de turno, vai desmascarar cada vez mais todas as verdadeiras intenções antipovo desse governo de turno do oportunismo. Em segundo lugar, no Complexo do Alemão e da Penha, em outras favelas, novas operações de guerra levam terror aos moradores. Na madrugada desta quarta-feira, dia 24 de maio, novas operações de guerra do BOPE e da CORE aconteceram no Complexo do Alemão, Penha, Flexal, Juramentinho e Manguinhos. E até o momento sabe-se que 4 moradores foram mortos e tiveram alguns feridos na Penha e no Complexo do Alemão.
Essas operações ocorrem há exatos 1 ano da chacina da Vila Cruzeiro, lá no Complexo da Penha, que deixou 25 pessoas assassinadas pelo velho Estado, e a segunda chacina mais letal da história do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas da chacina do Jacarezinho, que ocorreu em 2021. E até o momento, apenas um dos mortos foi identificado, que é o José dos Santos Júnior, de 22 anos. E um senhor de 60 anos foi baleado quando chegava em sua casa, lá no Complexo da Penha. Ele chegou a ser socorrido por um mototáxi e levado ao Hospital Getúlio Vargas. E segundo a Secretaria Municipal de Educação, na região do Complexo da Penha, 17 escolas foram fechadas, prejudicando cerca de 5.411 alunos. E já na região do Complexo do Alemão, 19 escolas foram fechadas, impactando 5.654 alunos. Na localidade do Areal, postes de luz foram danificados e destruídos durante a operação e os moradores do Complexo do Alemão ficaram todo o dia sem luz. E há registros também feitos pelos moradores que mostram tiros sendo disparados de helicópteros da PM contra a casa desses moradores no Complexo do Alemão, e também há relatos de invasões de casa. E os mototaxistas, diante de toda essa covardia, não se calaram, fizeram um protesto, uma manifestação na comunidade da Grota, na entrada da comunidade da Grota, lá no Complexo do Alemão, e foi duramente reprimido pela polícia com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Ou seja, tudo que nós já denunciamos no nosso vídeo anterior acerca das operações policiais, dessas operações de guerra contra o povo que habita as favelas no Rio de Janeiro, só comprova cabalmente tudo que nós já confirmamos, já relatamos aqui, que essas operações têm um verdadeiro intuito de levar terrorismo contra essas massas de trabalhadores, de estudantes, de crianças, idosos que habitam essas comunidades. Ou seja, esses assassinatos, invasões de casa, tortura, essas pessoas que ficam feridas e que são baleadas, não são meros efeitos colaterais, não são parte do combate do bem contra o mal, como alguns arvoram. É parte desse genocídio planificado pelo Estado, é parte da política terrorista desse velho Estado que a polícia militar e a polícia civil têm empreendido nas comunidades cariocas e que levam terror para cercear cada vez mais as liberdades e os direitos democráticos dessas massas e oprimir e reprimir cada vez mais essas pessoas e impor a ordem de exploração e opressão contra essas massas. E nos Estados Unidos, por fim, o endividamento escancara o grau de crise econômica profunda que atinge o seio do imperialismo Yankee. No dia 18 de maio, a Janet Yellen, secretária do Tesouro norte-americano do governo de Joe Biden, se reuniu com os principais CEOs dos maiores bancos Yankees para discutir a gravidade da crise econômica que se atingiu no centro do imperialismo Yankee e também as reais possibilidades de um calote sem precedentes da dívida pública. Hoje, essa dívida dos Estados Unidos está escalada em mais de 31 trilhões de dólares e equivale a cerca de 121% do seu PIB, e é de longe a maior dívida pública do mundo. E mesmo os economistas burgueses indicam que, em caso da dívida ultrapassar o teto estabelecido, o governo americano começaria a cortar gastos já escassos em serviços públicos e priorizaria o pagamento da dívida pública. E em caso desse calote se efetivar, a crise de 2008 pareceria uma mera festinha frente à crise que pode vir a despontar. E só para a gente medir os efeitos dessa crise que pode despontar nos Estados Unidos e ter lastros na economia mundial, todos os produtos cotados pelo dólar, como as commodities que a gente produz por sermos um país principalmente agroexportador e produtor de commodity, teriam seus preços rebaixados e impactaria drasticamente a nossa economia. E a gente produz, por exemplo, petróleo, soja, trigo, enfim, todos esses produtos teriam seus preços reduzidos e isso traria danos drásticos para a nossa economia. E as perspectivas do governo de Biden é de negociar com o Congresso, que é de maioria republicana, para ampliar até junho o limite da dívida pública e evitar que a crise econômica se expanda e exploda no seu colo. Entretanto, há a crise política que não se pode ignorar. As possibilidades da aprovação dessa medida se dão mediante e às custas
do cortes essenciais em projetos federais e públicos, exigência da ala republicana, e que afetaria consideravelmente a popularidade e a base de governabilidade de Joe Biden e escancararia a sua demagogia frente às massas americanas. E a base de sustentação desse nível exorbitante de dívida do imperialismo yankee vem justamente das garantias que eles oferecem aos especuladores e principais credores de empréstimos. E essa garantia, de forma curta e direta, advém da sua condição de hegemonia econômica e financeira, baseado no fato de ser a sua moeda, a moeda de reserva do mundo, representando cerca de 61% das reservas estrangeiras. E a base disso está justamente no quê? No saque que eles promovem às finanças públicas das suas colônias e semicolônias, em base e através das imposições do Banco Mundial e do FMI e das políticas severas de ajustes fiscais, de ataques aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, os cortes generalizados em serviços públicos. Bom, restam dúvidas, portanto, sobre os impactos disso no nosso próprio cenário nacional e também no cenário das massas populares dos Estados Unidos. É uma situação desastrosa que despontará mais cedo do que tarde numa nova crise no seio do imperialismo yankee e da qual a sua recuperação será às custas de mais exploração das massas populares trabalhadoras aqui no nosso país, no seu próprio país e nas demais massas dos países que são subjugados pela economia norte-americana. Bom, esse é o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês amanhã no nosso próximo programa A Propósito. Vai postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.